Você ora pedindo paciência para Deus? Deus pode mandar algumas situações que você precisa, então, demonstrar e praticar essa paciência. Às vezes Deus vai te mandar situações que vai dizer: "Meu Deus, que gente chata". Pois é, não orou pedindo paciência? E aí, você também ora pedindo sabedoria, bondade? Vão vir coisas, momentos, situações que você vai aflorar aquela sua emoção, aquele seu gênio e você tem que ser o quê? Bondoso. Você tem que ser o quê? Generoso. Você tem que ser paciente. Então, cuidado quando você ora pedindo as coisas para Deus e você não está se dedicando no Espírito para ter esses frutos que somente vêm do Espírito Santo. Então, eu vou ler para vocês o que está em Gálatas 5. Prestem atenção, fiquem nesse vídeo até o final para saber se você está gerando o fruto do Espírito ou apenas uma vontade declarando na carne: "Ah, eu queria tanto ser bonzinho, queria ter paciência, eu queria ser bondoso", mas na carne a gente consegue só fazer isso quando? Quando as pessoas são boas para nós, quando pessoas são pacientes conosco, quando pessoas são boas e generosas conosco e têm amabilidade. Ou seja, na carne a gente só consegue fazer aquilo que também nos dão. Então, para a gente ter o fruto do Espírito Santo, somente pedindo para Jesus, pedindo, clamando para Deus, pedindo para o Espírito Santo te transformar, chamando Ele, dizendo: "Eu permito que o Senhor me guie, eu permito que o Senhor me transforme, que o Senhor me ajude". Então, chame o Espírito Santo como teu melhor amigo e diga: "Espírito Santo, eu quero ter os frutos do Espírito". Eu vou ler aqui para vocês em Gálatas 5, 22 e 23 diz assim, ó: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos". Então, os frutos, como está dizendo aqui, é do Espírito Santo, é com o Espírito Santo de Deus. Então eu quero trazer uma analogia para ver se você está buscando gerar esse fruto do espírito em espírito, ou se você só está dizendo da boca para fora. Gente, por que que eu quero dizer isso para vocês? Porque muitas vezes eu fiz errado. Eu dizia assim: "Ai, Deus, me dá paciência". Daí quando vinha uma situação para eu ter paciência, o que que acontecia? Eu era impaciente. "Ai, Deus, eu queria tanto ter uma sabedoria. Ai, eu vi tal pessoa deu um testemunho, ela é tão sábia". Aí quando vem uma situação e eu preciso ser sábia, o que que acontece? Eu não converso com Deus, eu não oro com Deus, eu não chamo o Espírito Santo, eu não peço ajuda para ele, eu não peço direção para ele. E aí, quando que eu vou produzir esse fruto? Então fica da boca para fora esse fruto. E fica um fruto o quê? Na carne. Ai, por que que eu quero? Ai, eu quero ser paciente. Ai, eu quero ser paciente para os outros dizer: "Ai, como a Gisele é paciente". Ou por que que eu quero ser paciente? Ai, porque eu tenho assim uma, vamos dizer sinceramente, uma inveja, alguma coisa, aquela pessoa ela é tão paciente, eu queria ser como ela. Então a gente tem que sondar o nosso coração e ver o motivo que a gente quer ser bondoso, generoso, né, um dos frutos do espírito é a generosidade. E aí, eu quero ser generosa para quê? Eu quero ser generosa porque Deus me dá se eu der? Eu ouvi isso, meu Deus, se tu é generoso, quem é generoso acaba recebendo o dobro, 60 vezes mais, 100 vezes mais, 4 vezes mais, né, a dupla honra, como é que é? Eu quero ser generoso para isso, ou eu quero ser generoso porque pelo que Jesus já fez por mim? Porque não tem nada que eu faça na minha vida inteira que eu vou conseguir passar o que Jesus foi generoso comigo. Não tem nada na minha vida que eu consiga fazer na carne ou na minha vida que eu vou conseguir ser mais amorosa do que Jesus. Então, por isso que se eu quero esses frutos do Espírito que está dizendo a palavra, eu quero viver isso, o que que tem que acontecer? Eu buscar isso em Cristo, pela obra na cruz, pelo Espírito Santo de Deus que vive em você, que vive em mim. Então, para de fazer errado, né? Eu estou aqui para dizer para vocês que eu fiz muito errado e eu não quero mais a minha vontade é falar para todo mundo
Sobre isso, sobre esse despertar de dizer: "Eu consigo as coisas, mas somente por Jesus". E isso é um processo de transformação. Gente, não é assim, ó: "Ai, Deus, olha só, hoje eu quero ser paciente, por favor, então me dá paciência", e aí vai acontecer uma coisa, Deus, já vou fazer bem bonitinha, paciente. Não, gente, é vida real. Vai ter momentos que você vai fazer uma coisa com paciência, daqui a pouco outra coisa com paciência, e na terceira coisa você vai ser o quê? Impaciente, vai ficar irritado. E aí o que que vai acontecer? Vai se perdoar, vai conversar com Deus, vai dizer assim: "Deus, olha só, eu errei agora, mas eu não estou na estaca zero. Eu permito que o Senhor continue me transformando, eu quero paciência, eu quero ir para frente, vamos lá, eu quero que o Senhor continue agindo no meu coração, na minha mente, porque eu quero produzir esse fruto do Espírito". O que que é um fruto, né? Quero trazer essa analogia para vocês. O fruto, ele é o resultado de um processo. Então esse fruto que você quer, assim como um dia também eu quis e busquei, e busco todos os dias, é o quê? É uma dedicação, é um processo. Então, como uma árvore, ela gera um fruto, e isso é um processo onde a semente é pequena, ela é enterrada, ela é amassada, ela fica no escuro, ela fica invisível, né, mas ela tem que ser nutrida, ela está passando um processo, ela tem que ser germinada, daí aduba a terra, bota ela no solo, um solo bom. Então qual é o solo do teu coração? O que está no teu coração? Porque como que eu tenho um coração de pensamentos ruins, de sentimentos ruins, uma mente que só pensa coisa ruim, vingança, raiva, amargura, como que eu quero, neste solo, gerar o fruto do Espírito? Eu, como eu li para vocês, é amor, é bondade, é generosidade, é paciência, é domínio próprio. Como que eu quero ter domínio próprio se alguém faz uma coisa para mim e eu já reajo? Ou seja, eu sei que a vida é real, mas eu tenho que dizer para o Espírito Santo: eu não quero viver pelas emoções, eu quero viver com o Senhor, eu quero viver pelo Senhor, eu quero ser moldada pelo Espírito Santo. Então, isso é um processo. Então, assim como um agricultor, um fazendeiro, ele vai lá e ele planta, ele cultiva, ele rega, é isso que a gente também tem que fazer e começar pelo nosso coração, sondar o nosso coração, ver como é que está o nosso coração, qual é o solo em que essa semente, porque a semente é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que eu permito, é eu ler a palavra e pedir para o Espírito Santo me revela ela, eu quero que ela entre no meu coração. Então essa palavra, eu estou lendo a Bíblia por ler ou eu estou internalizando isso e lendo a Bíblia para mim? Sim, gente, porque eu também já fiz e hoje eu tenho muitas alunas do método Poder da Oração, onde eu auxilio pessoas, né, sobre o poder da oração que há em você, que elas leem a palavra: "Isso aqui o meu marido tinha que ler, isso aqui a minha vizinha tinha que ler". Sim, eu também já li a Bíblia para outras pessoas, mas aí o fruto do Espírito não produz em mim. Por quê? Porque o meu coração está cheio de ódio, de rancor, de amargura, de comparação, de julgamento, mas eu quero ter o fruto do Espírito Santo, mas eu estou vivendo na carne. Então, quais são as suas atitudes? Quais são as suas decisões? Quais são as suas permissões na sua vida para você gerar esse fruto do Espírito? Você tem que buscar o Espírito Santo, permitir que ele lhe transforme, buscar esses frutos, dizer assim para Deus: eu vou buscar um de cada vez, eu não vou fazer também todos, eu vou ter um equilíbrio neles. Claro que tem vezes que a gente também tem que dar um não para uma pessoa, e isso não vai, a gente tem que cuidar, porque isso não vai dizer assim: ai, então a Gisele não é mais generosa porque disse não, ela disse não para fulana em tal situação. Sim, eu disse não para tal pessoa, porque primeiro eu botei em primeiro lugar quem está em primeiro lugar, Deus na minha vida. Não, eu disse não porque eu tinha outro momento de lazer com a minha família. Eu disse não porque eu tinha um momento de comunhão com a minha família, porque eu tenho um princípio à mesa instalado na minha casa e eu não abro mão de ter um momento de comunhão uma vez por dia à mesa com toda a minha família. Então, cuide, porque o inimigo, quando a gente busca, né, gerar esses frutos, às vezes ele vai botar na tua cabeça: "Ué, mas tu não queria ser generosa? Mas tu não queria ser bondosa? Ou tu tá dizendo não, a pessoa tá te pedindo ajuda?". Ou seja,
tudo o inimigo quer usar para te atacar, ele quer entrar na tua mente, então cuidado. A tua vizinha vem pedir uma coisa, mas você sabe que essa vizinha é fofoqueira, essa vizinha vem pedir alguma coisa, mas na verdade ela não quer pedir, ela só quer vir contar alguma coisa, fazer fofoca. E aí você diz: "Ah, agora eu não tenho tempo". Ué, você não é aquela que é bondosa, amiga com todo mundo, quer apresentar Jesus para todo mundo, então cuide, gente. O sim é sim, não é não, e ele tem que ser dito sim. E isso vai depender do quê? Das suas prioridades, né, que na verdade a gente tem que ter somente uma prioridade na nossa vida, que é Deus. Tem que saber quais são os valores da sua casa, então tem que definir isso, né. Quando eu comecei a orar para gerar esses frutos, né, do Espírito, né, santo na minha vida, eu pegava eu fiz um diagnóstico da minha vida para saber, né, aqueles que estavam menos evidentes, aqueles que eu precisava mais, né, às vezes: "Ai, agora eu estou mais home office, então tal um assim, assim, eu posso deixar mais de lado". Não, olha, eu estou trabalhando numa empresa que tem 1000 funcionários, então eu tenho que ter domínio próprio, tenho que ser generoso, mas também não pode ser bobo, porque o cristão ele não é bobo, né, a gente tem que, entender que a gente tem que saber as coisas, por isso ler a palavra, entender que o fruto que a gente está buscando é do Espírito Santo, ou seja, ele vai nos cuidar, ele vai nos guiar, ele vai dizer: "Faz assim, não faz assim". E isso, gente, é um processo, tá? Não é da noite para o dia, isso leva tempo. E você tem que o quê? Se dedicar para gerar esse fruto, né, esses frutos aqui do Espírito, no Espírito, a gente tem que respeitar esse processo de germinação, né, para gerar esse fruto. Então a gente vai ser moldado, vai levar tempo, a gente tem que ter paciência, saber que errar faz parte do processo. A gente tem que se dedicar, né, na leitura da palavra, fazer jejum, fazer oração, conversar com Deus, analisar, pedir perdão, analisar o que a gente já fez para pedir perdão, se auto-perdoar, andar com o Espírito Santo, ou seja, convidar ele como teu melhor amigo, permitir ouvir a voz dele, pedir olhos e ouvidos espirituais. Declarar que você: "Eu sou uma pessoa boa no Espírito Santo, com o Espírito Santo, eu gero os frutos do Espírito Santo". Então é buscar isso, é ter persistência mesmo quando errar, persistir, voltar, continuar, ser exemplo para outras pessoas, né, estudar sobre isso. Então, saber que isso é um processo. E às vezes, gente, por mais que, ai, passou um processo, né, já está há anos se dedicando, às vezes a gente é tomado de uma situação inesperada e às vezes, opa, no ímpeto, não tive domínio próprio, acabei reagindo, é normal, né, porque a nossa carne a gente tem que cuidar, porque a carne é fraca, né, ela sempre está ali querendo, né, pecar e errar, e a gente acaba fazendo e tá tudo certo, tá tudo bem, é a gente se arrepender, é ver aonde errou, né, é alinhar isso novamente. Então, saber que a gente tem que ter esse solo, né. E esse solo, né, que é o nosso coração, a nossa mente, ela tem que ser trabalhada pelo Espírito Santo, então a gente tem que ver aquilo que está alimentando, o que está adubando o nosso solo. Então, deixar o tempo de Deus, né, e cultivar essas qualidades de Jesus na gente. Então, ler a palavra, ler quando Jesus: "Ah, eu quero ser paciente, quero ser amoroso, quero ser manso, quero ter domínio próprio". Então, ler a palavra e procurar as histórias da palavra, né, na Bíblia, mostram isso. Me mostram quando Jesus foi manso, quando Jesus teve domínio próprio, quando Jesus foi generoso, quando Jesus não se meteu na vida dos outros, quando Jesus. Então, é a gente ter esse exemplo, buscar esse exemplo. E é possível, gente, só que a gente só vai gerar esses frutos se a gente buscar Deus. E por fim, eu quero dizer para vocês que o fruto do Espírito, né, esses frutos aqui do Espírito Santo, ele é um processo contínuo de transformação, ou seja, é contínuo, é para a vida toda. Por isso que eu reforcei tanto para vocês dizendo de que por mais que passou o tempo, se caso eu errar, caso acontecer alguma coisa, ou eu sentir, às vezes a gente pode não externalizar, mas na hora que aconteceu uma situação, deu uma raiva, eu vi que as emoções queriam dominar e o autocontrole eu estava perdendo, né, o domínio próprio estava perdendo, saber que isso é contínuo, que é sempre. Até porque, quero dizer para você, o inimigo ele está sempre ao nosso derredor, querendo nos tragar, vendo se a gente deixa uma brecha que a gente não fechou, que a gente abriu de novo. Então, cuide.
ande sempre com o Espírito Santo, peça todos os dias, isso é um processo contínuo diário, né, então ele é contínuo, é diário, é até a gente ir com Jesus. Então saiba que esses frutos do Espírito é com Jesus, é imitando Jesus, né, Jesus estava com o Espírito Santo aqui, ele fez tudo, né, com ele, então saiba que hoje a gente é templo, ele está conosco, então converse, permita, peça, clame, né, não reclame, mas clame, diga: "Olha, Senhor, ai, eu não tenho paciência, eu sou tão reativa, quando alguém fala, ai, aquela pessoa vem, eu já me irrito, eu não consigo, ai, Senhor, eu tenho sempre 2 pães para comer lá no trabalho, até sobra, mas assim, eu não gosto de dar para as pessoas, eu não gosto de ser generosa". Abra o seu coração, mostre o que você sente. É óbvio que Jesus sabe disso, né, que Deus sabe disso, mas o Espírito Santo para trabalhar com você, você tem que pedir, permitir, abrir o seu coração, mostrar aquilo, você está arrependido, por isso seja bem específico. Eu quero, Senhor, eu quero ter o fruto da paciência com a minha sogra. E a minha sogra fala assim, fala assado. Seja bem específico, fale: "Ah, eu tenho uma raiva e vem assim, vem essa". Fale, seja específico. Deus ele tá de braços abertos para ter esse relacionamento diário, íntimo, né, e o Espírito Santo está aí para te conduzir, para te guiar, para te lembrar, né, das coisas de Jesus, ele é o nosso consolador, ele te ensina a orar. Então: "Gisele, como que eu oro sobre isso?". Abra o seu coração, converse, exponha a situação e faça um propósito: "Ai, eu tenho uma pessoa que me irrita lá no meu trabalho, eu queria ter paciência com ela", né. Às vezes a gente tem que cuidar, gente, porque também tem muito a ver com o nosso temperamento. Às vezes pessoas com temperamento mais forte acabam se irritando, você tem que ensinar alguma coisa para as outras pessoas quando tem um temperamento mais dominante. Também é bom a gente se conhecer, o porquê que aquilo irrita, se é uma questão que a pessoa fez ou é uma questão que é o meu jeito, que é o meu temperamento. Então, é sobre isso, gente, vivam. Agora o que eu desejo do meu coração é que vocês vivam esse processo, que vocês queiram viver esse processo. Porque gerar o fruto do espírito é maravilhoso para quem gera, vira exemplo para as outras pessoas, provoca milagres, tenha certeza sobre isso, vai gerar milagres se você buscar gerar esse fruto do Espírito, vai gerar milagres, você vai ter, milagres para contar, você vai ser testemunho vivo para outras pessoas, é incrível. Você se sente realizada, você se sente forte em Deus, porque tu diz assim: "Ó, a minha carne ela pode ser guiada, conduzida, ela se submete ao Espírito Santo de Deus". E para isso use as armas de Deus, né? A oração é um poder maravilhoso, jejum, né, então e outra coisa, gente, nesse processo tem que acontecer. Se você está vivendo o processo para tudo isso que eu estou falando, para gerar o fruto, o que que eu vou dizer para você? Você tem que obedecer aquilo que você escutou, aquilo que você leu. Se você pede paciência, está orando, conversou com Deus e acabou lendo ali, abriu a Bíblia para ler alguma coisa e viu ali uma passagem bíblica que tocou no seu coração. Então, se você leu a palavra e viu, tocou no seu coração que essa questão tá tudo a ver com o que você estava orando sobre paciência, por exemplo. Não ignore, obedeça, diz assim: "Deus, eu entendi". Escreva, faça uma oração, faça um propósito: "Senhor, eu quero me apropriar disso aqui que o Senhor está falando. Isso aqui é para mim, eu sei que o Senhor falou comigo, então eu aceito, eu me submeto, que o meu espírito esteja conectado ao Espírito Santo de Deus e que minhas emoções sejam governadas, sejam dominadas pelo Espírito Santo de Deus". Para quê? Para eu gerar os frutos. Então, é sobre isso, é clamar a Deus, é aceitar a obra de Jesus e pedir para ser guiado e orientado pelo Espírito Santo. E você vai gerar sim os Espírito. Claro que perfeito é somente Jesus, mas imite ele, busque ter mais isso, né. E é incrível, gente, é uma coisa que a gente vai se transformando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho, a cada dia. E você vai viver o extraordinário de Deus. Deus vai ver que você tem um coração de entrega, quebrantado, né. Que o teu espírito, ele está assim como dizendo: "Eu quero o Espírito Santo de Deus, eu não quero fazer na minha carne". Eu não quero dizer assim: "Ai, quando aquela pessoa vier, eu não vou fazer, vou ficar quieta, não sei". Não, não, é fazer no espírito, porque daí quando a pessoa vier, você não precisa nem pensar que não precisa fazer, vai ser automático, porque as tuas emoções, teus sentimentos estão vinculados, estão governados pelo espírito. E se inscreva nesse canal, ative o sininho,
as notificações para não ficar sem nenhum vídeo aí, vocês recebendo, é um incrível mais incrível do que o outro. Você não sabe como orar, não tem palavras, tem vídeos aqui no canal, não percam, assistam, mandem para quem vocês conhecem, que gostem desse tema, né, e que precisa ouvir. Às vezes a gente também não gosta, mas a gente precisa. Então saiba gerar o fruto do Espírito. E tem muitos outros sobre restauração de casamento também, né, e não esqueça de curtir também esse vídeo. Oi, sou Gisele Endes, sou mentora de mulheres que buscam sabedoria no seu casamento, a orar de uma forma mais assertiva, mais específica no seu casamento, para blindar a sua casa, para se transformar em todas as áreas, para ter uma conexão muito mais íntima com o Pai, com Deus, sabendo que você é uma filha amada de Deus. E se você se interessou e quer ser essa mulher, então clique no link aqui embaixo e venha conhecer o método poder da oração. É incrível, venha fazer parte dessa incrível jornada de transformação.